Oi, 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 queridos e queridas, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcast, nosso podcastinho, nosso podiquinho, porque eu gosto de falar as palavras no diminutivo errado, Ecos do Jardim. E os Ecos do Jardim de hoje estão ecoando na minha cabeça já faz uns 6 anos, mais ou menos. E aí, eu acho que esse é um dos pontos centrais da minha vida, um ponto, assim, de virada muito grande da minha caminhada cristã, que é a questão de eu ser cristã de berço, mas eu ter tido um momento em que eu precisei me converter. Não me converter assim no sentido de, eu estava indo por um caminho errado, mas eu estava trilhando um caminho perigoso que não me permitia amadurecer e me trazia comportamentos bem ruins. E eu sei que muitas pessoas que me seguem aqui e que estão me ouvindo podem estar passando por uma situação assim, então seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Nick e eu sou cristã de berço, né? Sou musicista e tudo mais, sou ministra de louvor, minha família é toda de crente, meu avô era pastor, a minha família é toda de ministro de louvor, de líderes de círculo de oração, porque, a família da minha avó é todo mundo da Assembleia de Deus, eu sou da presbiteriana, mas minha família é toda da Assembleia de Deus. E dessa vez eu não vou demorar muito pra começar o podcast, mas eu só queria avisar vocês que eu ainda tô gripada, tá bom? Então, se às vezes tiver uns cortes meio grosseiros no meio do podcast, é porque eu parei pra tossir um monte. Entendeu? Mas é fazer o quê, né? Não posso fazer nada, tô esperando, melhorar, Tô aqui na base do própolis, de muita água, oração e remédio de alergia. Não tem muito o que fazer, né? Mas vamos lá. Eu acho muito curioso que eu amo falar para cristãos. Eu gosto muito, da parte de evangelismo, de falar com pessoas que não são cristãs ou pessoas que estão, enfim, não conhecem realmente a Cristo, nunca tiveram contato com Cristo, mas algo que eu sinto muito forte no meu coração é essa parte de trazer conceitos antigos para pessoas antigas na fé, mas que vão soar completamente novos. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu fui alcançada pela graça desde muito cedo. A graça sempre esteve ali para mim, de forma que eu cresci acostumada com a presença da graça na minha vida. Mas, de alguma forma, por eu ter isso, eu não compreendi inteiramente qual que era esse conceito de graça. Então, eu fui me acostumando e tal, e eu nunca entendia direito o que era graça. Hein? Então, eu tinha muito essa questão, assim, de, eu via pessoas que tinham vivido coisas muito loucas longe de Jesus, sabe? Tipo, pessoas que eram drogados, eram viciados, eram traficantes, eram prostitutas, eram pessoas que estavam presas, pessoas que faziam e aconteciam, uma loucura de vida. E eu falava assim, cara, Jesus transformou a vida dessa pessoa. Mas eu pensava, cara, minha vida não tem nada pra ser transformada, eu já tô aqui. Tá entendendo? Até que eu tive um momentinho ali da minha adolescência em que eu estava participando de todos os ministérios de louvor da minha igreja, porque eu comecei a participar de ministério de louvor muito cedo, Eu tinha 12 anos mais ou menos, mas eu já cantava na igreja desde sempre, Minha mãe, ela sempre cantou na igreja e aí ela me colocava pra cantar junto com ela quando eu tinha, 5 anos. Ela me colocava do lado dela, me dava um microfone, Ela ia cantar os hinos com playback. Mara Maravilha. Mara Lima, Vanilda Bordieri, entendeu? Coisa bem assembleiana mesmo, entendeu? Cristina Mel. Cresci ouvindo Cristina Mel for Kids e Jamile for Kids. Não sei nem se esse que é o nome. Mas era isso que... Era um ambiente que eu estava acostumada, um ambiente da igreja, De estar na frente da igreja. Então, quando eu tinha ali meus 12 anos, eu comecei a participar de ministério de louvor na IPR, que é a minha igreja até hoje, a Presbiteriana Renovado. Eu fui convidada para participar do Ministério de Louvor e nunca mais saí. E aí, quando eu estava com 16 anos, eu participava dos 2 Ministérios de Louvor da igreja. Então, mesmo que tivesse escala para dividir, os ministérios de louvor, então cada culto de domingo era um ministério que cantava, eu estava nos 2, então eu cantava em todos os domingos. No sábado também tinha culto de jovens e eu era parte da banda dos jovens, que hoje em dia é a Banda Unidos da Videira. Coral eu também participava. Enfim, eu estava em todos os grupos de louvor da igreja. E, de alguma forma, isso me dava a sensação de eu estar servindo. Realmente eu estava servindo, sabe? Mas sem a compreensão total dos fatos. Eu sempre fui muito temente a Deus. Nunca teve um momento da minha vida que eu me desviei. Voltando ali um pouquinho, eu cresci nessa família, de pessoas cristãs. E como eu falei até no último episódio, eu fui uma pessoa que eu nunca
quis me desviar e eu me sinto muito privilegiada porque por mais que minha família tivesse tudo pra ser aquelas famílias super religiosas, que ai, nada pode, super aprisionadoras, não, minha família sempre buscou muito esclarecimento no Senhor e na Bíblia. Então, eles sempre nunca forçaram, nunca foi nada forçado pra gente, sabe? A gente sempre teve essa questão, assim, muito firme dentro de nós, de que o Senhor era bom, sabe? Essa questão do temor ao Senhor, de que Deus não é um carrasco nem nada. Não que eu não tenha tido essa concepção em alguns momentos da minha vida, mas minha família sempre fez com que Deus parecesse muito pessoal, né? Alguém que realmente quer se relacionar. E sempre incentivou cada um a buscar por si. Além de ter o convívio na igreja e participar e ser assíduo nas reuniões, nos cultos e nas escolas dominicais e tudo mais, a gente ainda tinha muito essa questão de a gente tem que buscar por si só. O meu avô sempre foi um homem muito de Deus. Inclusive, hoje, dia 23 de maio, hoje seria aniversário dele, né? Se ele tivesse vivo, mas ele já descansou no Senhor. E, por conta disso, eu nunca tive essa curiosidade de, eu vou pro mundo pra conhecer o mundo. Eu vou fazer uma coisa errada. Nunca tive curiosidade. O máximo que eu tinha ali era contato com cultura pop. Uma coisa que, sinceramente, eu tenho até hoje. E minha mãe sempre foi muito equilibrada com isso, né? Minha mãe ela meio que falava pra mim, olha, tem coisas que você tem que filtrar e você não pode fazer. Mas tem coisas que vão ser inevitáveis. Você vai ter contato e é até saudável que você tenha esse contato, porque a gente não vai te deixar numa bolha, né? A gente não vai te deixar numa bolha. Então, por exemplo, quando eu tinha meus 11 anos, mais ou menos, foi a época Justin Bieber. De todas as meninas. Só que eu era diferentona, eu dizia que eu não gostava do Justin Bieber, mas se toca Justin Bieber até hoje, me dá um quentinho assim no coração. Enfim, isso não tem nada a ver, isso mais a Nicole Pessoa aqui falando. Então, assim, os meus pais nunca me cercearam de nada, nunca me proibiram de nada, mas eles sempre tiveram ali essa questão de filtrar bastante as coisas. Mas, voltando de novo lá quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu passei por uma desilusão amorosa muito grande. Muito grande. Já contei, inclusive, no meu canal, no vídeo que eu mostrei meu diário de 16 anos. Essa história, inclusive, já viralizou no TikTok, porque, enfim, não posso expor muito aqui também, porque vai que a criatura vê. Mas faz muitos anos, né? Mas, enfim. Era um menino que ele super me defraudou emocionalmente e tal. E eu também me iludi bastante com esse dito cujo aí. E quando finalmente terminou tudo, a história começou, tipo, em janeiro. A gente nunca namorou, nunca beijou, nunca fez nada. Mas eu fiquei muito apaixonada por ele. Ele falou que ele gostava muito de mim, que ele queria namorar comigo, etc e tal. E no final ele só sumia. E aí eu fiquei muito magoada, né? Por isso que eu falo que o nosso emocional ele pode interferir no nosso espiritual, nosso corpo pode interferir no nosso espiritual. Nessa época foi quando eu comecei a desenvolver o ovário policístico e eu também nem sabia. Olha só, tá vendo? Nós somos seres o quê? Integrais. E, cara, eu lembro que depois que acabou tudo, a história começou em janeiro e terminou em setembro. Vocês perceberam que eu começo a falar uma coisa e paro, né? E aí meu raciocínio fica todo cortado. Gente, nossa, eu espero muito que vocês consigam entender. Desculpa por eu ser assim. Eu tô tentando melhorar. Eu acho que eu preciso fazer um acompanhamento aí. Porque eu não sei se isso aí é pensamento acelerado, se é TDAH, se é ansiedade, ou se é só eu que sou meio maluca mesmo. Mas enfim, vocês estão entendendo, né? Aí eu tive essa desilusão amorosa. E depois disso, eu fiquei um período bem maluca da minha cabeça. Maluca no sentido de eu comecei a ter comportamentos que eu nunca tinha tido antes na escola. Comecei a ter um contato com a minha sexualidade de uma forma ruim. Nada muito grande, muito sério e tal, mas questão tipo, de ter contato com pornografia. Vamos ser bem sérios aqui, contato com pornografia. Uma coisa que eu nunca tinha tido, né? Meus pais nunca deixaram isso pra mim, pelo amor de Deus, jamais, 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 jamais. Mas tive esse contato aí. E, gente, é estranho falar isso como mulher, porque as mulheres não falam sobre. Mas eu vou falar aqui pra vocês, porque isso é uma coisa que acontece com muita gente, tá bom? Não sou pior por conta disso, nem melhor do que ninguém por conta disso, tá bom? Foi uma coisa que aconteceu ali, tipo, questão de 2 meses que eu tive esse contato e depois eu fiquei assim, eita. E aí eu lembro que eu não tinha me tocado que era tão ruim, até que do nada me deu um estalo, tipo, eita, tô fazendo uma coisa errada. Nossa. Aí eu lembro que nesse momento eu pude contar com a minha mãe.
E eu acho muito importante a gente ter, né, um cristão mais velho, mais sábio, mais maduro do que a gente, pra poder conversar, porque minha mãe, ela sempre foi essa pessoa pra mim, né? E se você não tem uma pessoa assim, eu oro muito pra que Deus ele coloque alguém na sua vida dessa forma, sabe? Se você não pode contar talvez com os seus pais, que possa ser um líder ou um amigo, um cristão maduro. Mas se você não tem, que você tenha um psicólogo, um terapeuta. Ah, mas não é cristão. Mas alguém onde você possa contar, sabe? Porque a palavra do Senhor ela fala para nós confessarmos uns aos outros os nossos pecados, nossas falhas e tal, porque isso nos ajuda a gerar cura, sabe? E aí, nesse momento, eu lembro que eu fui e contei pra minha mãe das coisas que eu tinha tido contato, desses comportamentos que eram inadequados ali, né? Que não eram... Que são naturais, são comuns, mas não são normais, entendeu? E a minha mãe me falou exatamente isso. Filha, Deus perdoa você. Isso não é uma coisa normal, mas é algo bem comum de acontecer, principalmente por conta de tanta informação que você tem. Isso lá naquela época, né? Lá quando eu tinha meus 15, 16 anos. E aí eu lembro que eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha, muita vergonha. Eu já tava com vergonha antes, mas quando eu falei pra minha mãe, parece que ela se tornou muito real. E eu pensei assim, caramba. Mas eu pensei, tá bom, então se Deus me perdoa, Deus me perdoa. Eu lembro que eu orei junto com a minha mãe e tal. E aí, depois de um tempo que eu achei que eu tava tudo bem, que eu tava muito forte, e aí eu tava me envolvendo muito mais em coisas da igreja, e tava muito mais vivendo coisas pra Deus e tudo mais, e não sei o que e tal. Aí eu lembro que eu caí de novo. Ai, Deus, e aí a vergonha veio 1000 vezes mais forte. E aí eu tive que ir lá e contar pra minha mãe de novo. E aí minha mãe falou assim, eita, tá, aconteceu de novo. Então a gente vai orar mais. Mas aí nesse momento, o que eu pensei? Estou me sabotando dentro da igreja. Estou me sabotando. Que coisa, né? A gente acha que as outras pessoas não passam por coisas que a gente passa, mas as pessoas passam, viu? As pessoas passam. Tem gente que talvez olhe pra mim e pense, meu, essa menina aí cresceu na igreja, toda boazinha e tal. Gente, todo mundo passa por mazelas. E aí eu lembro que isso acabou sendo um ponto de virada na minha cabeça, porque até então eu nunca tinha tido essa experiência de me sentir suja e longe de Deus. Eu me sentia assim, talvez ali um pouco menor do que os outros, porque eu pensava, cara, todo mundo parece que tem uma super experiência com Deus e eu nunca tive nada. Parece que eu tô aqui na igreja e eu ia pra igreja, gente, eu realmente estava muito interessada. Eu nunca teve um momento onde eu não estivesse interessada no Senhor, onde eu não estivesse interessada em ser batizada. Eu me batizei com 11 anos de idade nas águas, né? Fui batizada com 11 anos. E se você é católico, né, a gente se batiza na igreja evangélica, a gente se batiza depois de grande, né? E aí eu fui batizada com 11 anos de idade. Eu nunca tive um momento assim que eu falei, cara, nossa, eu quero sair da igreja. Meu, eu quero... Enfim, não, nunca tive um momento assim. Mas eu tive esse momento onde eu me senti extremamente suja, me senti uma grande mentirosa, porque como assim eu tinha caído num pecado tão idiota e tão bobo e tão ridículo, tão vergonhoso, sendo que eu passei a vida inteira na igreja. Como que eu me atrevi a cair em pecado? Como eu ousei cair em pecado, sendo que eu era a menina santinha da igreja, que não fazia nada de errado, que estava sempre na frente de tudo, estava à frente de todos os ministérios, aparecia em todos os cultos, em todas as gravações, em todos os programas de rádio, lá estava eu. Como assim? Como assim? E aí eu lembro que eu me senti uma autossabotadora. Eu senti que eu estava enganando todas as pessoas ao meu redor. E é muito, muito ruim isso. É uma sensação horrível. Então, por isso que quando eu falo assim, sobre a questão de culpa. Gente, culpa é um negócio absurdo. Absurdo, assim. É um sentimento ridículo. Um sentimento que você te aprisiona. E tem gente que paralisa por conta da culpa. E nesse momento, eu quis ficar muito paralisada. Eu lembro que eu fiquei os 2 meses seguintes, ali até dezembro mais ou menos. E aí eu tentava ler a Bíblia. E aí uma voz me dizia assim, não, você não pode ler a Bíblia. Você errou, você pecou. E aí eu lembro que eu ia, conversava e chorava pra minha mãe. E aí ela dizia assim, filha, isso é o inimigo te acusando. Você não pode deixar ele te acusar. A partir do momento que Deus te perdoa, ele te perdoa. Ele te perdoa. E acabou. E a partir desse momento você tem que focar em outras coisas. Porque senão ele vai te acusar. Ele vai te acusar e você vai cair na lábia dele, de que você não pode nada, de que você não consegue nada, de que Deus não te perdoa, de que Deus é mentiroso, sendo que o mentiroso é ele. Olha só que coisa. Que pesado, né? E aí eu lembro que eu passei por esse momento. E daí eu me lembro que eu comecei a ler a Bíblia com muito mais vontade. Porque eu falei assim, meu, eu preciso sair disso e a palavra do Senhor, ela
vai me tirar desse poço aqui, ela vai me arrancar do fundo desse poço, vai arrancar todo esse cocô que tá em cima de mim e vai me ajudar a ter um pouco mais de revelação, sabe? De me tirar desse poço obscuro aqui, porque a palavra do Senhor diz que luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. E aí, nesse momento, eu comecei a ter um novo tipo de relacionamento comigo mesma, com a palavra do Senhor e com o próprio Deus. E com a minha revelação ali da própria igreja, sabe? Porque eu falei assim, cara, tá bom, então eu não vou mais ficar focando nisso. Eu fiz uma última oração sobre esse assunto pra Deus naquele momento e falei, Senhor, me perdoa por tudo isso que aconteceu. Eu sei que o Senhor é suficientemente poderoso pra me salvar, pra me curar. E a graça também é para mim. E é isso que eu quero falar pra você, é isso que tá no título do episódio. A graça também é pra você que é cristão de berço e acha que você é forte o bastante pra poder fugir de pecado. Às vezes você vai cair em pecado também. E nos momentos que você cair em pecado, que você tiver um comportamento pecaminoso, porque você também é humano, não é porque você é crente que você é um super-homem, a graça está aí pra você também. E nesse momento eu comecei a ler muito mais a Bíblia. E a minha mãe, cara, eu falo, minha mãe é maravilhosa. Ela começou a me falar sobre Paulo e o espinho na carne. Em 2 Coríntios 12 e 7 diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Ai, gente, isso é a coisa mais linda do mundo inteiro. Depois disso, que eu comecei a ler isso, eu falei, cara, então quer dizer que a graça também é pra mim. Existe uma música da Daisy Jacinto, não sei quem conhece ela, é uma cantora adventista, que se chama Herança. E a música diz assim, eu vou tentar cantar, eu tô meio gripado, mas vocês vão entender. Sou o filho que ficou, sou a voz que se calou, sobre aquele que voou do ninho. Quem apaga a luz acesa, quem arruma toda a mesa, mas se assenta pra comer sozinho. Eu que decidi ficar, te sirvo desde criança, mas não sei o que é voar, e não aproveito a minha herança. Essa música, a primeira vez que eu ouvi ela, eu tava bem nesse momento. E eu falei, cara, como isso é real. Eu cresci na igreja, eu sirvo ao Senhor desde sempre. Nunca teve um momento onde eu saí. Eu sempre fui a pessoa que tava ali pelos bastidores, cuidando para que o culto acontecesse certo, vendo a minha família, cuidando para que o culto fosse bom, para que os irmãos recebessem. Sempre quis ministrar para as pessoas, sempre foi um desejo do meu coração fazer isso. Eu sempre tive muito temor, muito zelo pelo Senhor, mas eu não sabia desfrutar do amor de Deus. E a partir do momento em que eu errei, eu achei que eu não servia mais pra Ele. Eu achei que eu tava enganando a tudo e a todos. E aí eu percebi que eu era tão legalista quanto as pessoas que eu achava religiosa no meio da igreja. Porque eu cresci numa igreja muito tradicional, onde inevitavelmente vão existir muitas pessoas extremamente religiosas. Gente, eu cresci na Assembleia de Deus, então é uma igreja bem tradicional. Não tenho nada contra a Assembleia de Deus, tá? Pelo amor de Deus, eu tenho muito carinho, muito amor por essa igreja. Mas eu lembro que eu julgava muitos irmãos que eram extremamente legalistas, extremamente, sabe? Ai, não, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque você vai pro céu se você fizer isso. E aí parecia que não tinha espaço ali pra florescer. Não tinha espaço para frutificação, não tinha espaço para desfrutar, sabe? Eu gosto de usar bastante analogias de flores e jardins. Vocês perceberam, né? Pelo nome do podcast. Mas aí eu lembro que eu ficava com uma raivinha, sabe? E daí eu me lembro até, nossa, inclusive, uma coisa que eu tava lembrando esses dias. Tinha uma celulinha quando eu era criança. Uma celulinha, não tinha esse nome, na verdade, mas era um grupinho de estudos de adolescentes da Assembleia, quando eu tinha uns 11 anos de idade, antes de eu me batizar ainda, que a menina que fazia esse grupinho de estudos pra gente, ela era uma menina bem tradicional, mas ela era uma querida, assim, um amor de pessoa.
E eu lembro que a gente aprendia muito com ela, mas teve um dia que ela falou alguma coisa sobre cortar o cabelo, que não podia cortar o cabelo. E aí, eu fui extremamente arrogante com ela no alto dos meus 11 anos. E eu me lembro muito disso, e eu tenho um sentimento ruim quando eu me lembro disso, porque eu lembro que ela nunca falou isso por mal, ela nunca fez isso pra podar a gente, mas era a forma como ela acreditava. E aí ela falou isso e eu falei assim, tá, então se a gente é só não cortar o cabelo, então por que que Jesus morreu na cruz, então, por nós? E eu fiquei, tipo, me achando, sabe? Tipo, um fecho gospel, entendeu? Uma lacração de uma criança de 11 anos. E a menina tinha, sei lá, seus 20 e poucos anos. E aí, cara, eu fico pensando, quanto muitas vezes a gente que tá nessa posição de ser um cristão de berço, mas a gente busca, né, um pouquinho mais que os outros, tal, e não se acostuma com moldes pequenos, e a gente realmente deseja o Senhor. A gente não tá fazendo aquilo por religiosidade, quanto que a gente se torna arrogante, tão arrogante quanto os grandes religiosos na nossa cabeça. E a gente arruma outras formas de se chegar a Deus que são pelas nossas obras e não pela fé. A gente se torna tão arrogante que não existe espaço para a humildade, para a graça florescer entre nós. Então eu achava que por eu estar cantando na igreja em todos os domingos, porque eu não fazia nada de errado, porque eu não falava palavrão, porque eu era uma menina crente, porque eu tinha sentido a presença de Deus quando eu era criança e eu continuava sentindo a presença de Deus e eu queria buscar o Senhor e eu tinha essa relação que na minha cabeça já era tudo já com o Senhor, que já era mais do que os meus amigos que não eram cristãos ou que as pessoas que eram super religiosas, eu tava melhor do que eles e eu era forte e eu conseguia vencer minhas próprias falhas, meus próprios pecados por mim mesma. Mas, na verdade, eu achava que eu não tinha pecado nem falha. Gente, tá um barulho aqui perto. Vou esperar passar. Eu acho que agora passou. Mas, enfim, eu percebi que eu era tão religiosa quanto as pessoas que eu achava que eram super religiosas, entendeu? E aí eu pensei assim, cara, não é assim. A partir do momento que a graça realmente foi um fato exato que eu consegui entender na minha cabecinha ali de 15, 16 anos, eu pensei assim, então era isso? Foi isso que transformou a vida das pessoas? Então se pôde me transformar no momento mais sombrio, esquisito e besta da minha vida, então isso pode alcançar outras pessoas. Só que aquilo, gente, a graça, ela foi se manifestando na minha vida de uma forma tão linda. E assim, eu fui... Nossa, Deus foi me revelando tanta coisa, assim, sobrenatural. A graça, ela é sobrenatural, entendeu? A gente tem muito essa coisa de, porque Deus tem que falar com uma voz audível. Não. Gente, Deus foi revelando as coisas ao meu coração, através da palavra que ia se renovando. E aí, finalmente, eu peguei gosto por ler a Bíblia. Que era algo que antes eu lia e eu achava interessante, achava legal, eu já lia a Bíblia naquele momento, eu achava a Bíblia interessante, mas não era uma coisa assim que eu lia e, tipo, super fazia sentido na minha vida. Por quê? Porque eu não tinha com o que comparar na minha vida, entendeu? E aí, eu lembro que depois disso eu comecei a perceber o quanto eu estava errada em achar que as minhas ações já eram um super indicativo de que eu estava salva, porque eu era boazona e eu era queridona e eu fazia tudo certinho. E aí eu percebi que eu era só mais uma pessoa legalista, entendeu? Mas eu tinha minha própria religiosidade, os meus próprios meios de chegar até Deus. Meus próprios meios. Do Oficina G3, vocês conhecem? Eu amo essa música. E aí, nem sobre isso a música, mas aí eu lembro que eu finalmente entendi uma passagem que a gente ouve muito. Eu ouvi isso aqui desde criança, que tá em 1 Coríntios agora, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Primeiro está falando sobre os dons e sobre a unidade no corpo, coisas que antes eu não conseguia entender. E depois disso, parece que... Quer dizer, eu entendia, mas não entendia por completo, sabe? Parece que agora todas as partes da Bíblia, elas se juntam numa só e formam uma cola entre elas. E eu falo assim, cara, todo mundo precisa conhecer isso. Todo mundo precisa conhecer isso. E é 1 Coríntios 13 que diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.
Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. E depois fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, enfim. E aí no versículo 9 do capítulo 13 fala algo que realmente assim cessou todas as perguntas da minha cabeça e me fez perceber que eu nunca ia ser perfeita, mas que o Senhor me amaria mesmo assim. E que eu poderia ser útil no reino de Deus e fazer parte de algo muito mais lindo, quando diz, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu acho esse trecho, em geral, maravilhoso. Ele é muito incrível, cara. Ninguém poderia escrever algo assim se não fosse muito inspirado por Deus. Mas esse trecho específico, conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido, ele casa perfeitamente com Salmo 139, que fala que Deus nos conhece desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, que fala que o nosso embrião ainda não estava formado quando eu fui entretecido nas profundezas. O Senhor viu meu embrião lá. Isso é tão lindo porque a gente acha que a gente pode esconder alguma coisa do Senhor, sabe? E aí, nesse momento em que eu me sentia toda suja, toda errada, toda mentirosa na vida, foi um momento em que eu queria fugir de Deus. Eu queria fugir. Eu falei assim, nossa, eu vou ficar escondida aqui pra sempre. E tem muita gente que se perde aí. Se você tá passando por uma situação dessa, sabe, que você tá com vergonha, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Não vai tentar fugir de Deus, não. Porque se você for para as profundezas do abismo, Deus está lá. Se você subir aos mais altos céus, Deus está lá. Aonde você for, Deus vai estar lá. Sabe? Os seus ossos aí que estão te sustentando não estavam nem formados quando Deus te viu, entendeu? Os seus ossos não estavam escondidos do Senhor. Até ali Ele te viu. Quando você era uma substância informe, Deus te viu ali. E você é plenamente conhecido pelo Senhor. E eu sei que muitas vezes isso pode causar uma vergonha para nós. Mesmo que nós sejamos cristãos e que a gente ache que a gente é muito bom, a gente tem uma consciência ali de que a gente não é tão bom assim. Sabe? Eu lembro que pelo menos eu tinha isso mesmo antes de tudo isso acontecer. Mas foi só no momento onde Deus permitiu que eu tivesse esse momento assim, desse choque na minha vida. E, gente, sinceramente, hoje eu não levo isso como uma coisa absurda nem nada, tá? Por isso que eu falo com muita leveza. Eu sei que tem gente que ainda passa por coisas parecidas, né, com o que eu passei e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você tá passando por algo assim, não é tão grande coisa assim, tá bom? Não é tão grande coisa assim. O pecado, ele quer se apresentar pra nós, e o diabo quer se apresentar pra nós como se ele fosse mais poderoso, mais forte que Deus. Mas a gente tem um Deus muito maravilhoso, muito bondoso e muito cheio de quê? De amor. E é pelo amor dele que vem a graça. E pela graça nós somos salvos se nós cremos que o amor de Deus é suficientemente poderoso para nos salvar. O amor de Deus é suficientemente poderoso para nos salvar. E a partir do momento que a gente, enquanto cristão de berço, enquanto cristão, na verdade, é que eu falo cristão de berço porque é o meu local de fala, né? Mas quando a gente tem essa consciência, já era. Já era. Nada te tira mais desse caminho. Quando você tem isso revelado na sua cabeça, cara, de verdade, não tem mais nada que te tire do caminho do Senhor. Porque eu lembro que depois disso, eu comecei a entender tão bem o que era o amor de Deus, o que era fé, o que era graça. Eu percebi que aquilo precisava ser aperfeiçoado em mim. Porque eu lembro que antes eu pensava assim, Senhor, eu não acredito tanto assim. E eu falava isso pra Deus. Mesmo antes, né, de tudo isso acontecer comigo. Eu falava, Deus, eu acho que eu não te amo tanto quanto eu deveria te amar. Eu acho que eu não acredito tanto no Senhor quanto eu deveria acreditar. Eu tinha momentos onde eu me questionava, entendeu? O que era o amor de Deus, ou que eu, sei lá, eu achava que não acreditava tanto assim em Deus, não tinha tanta fé que Deus pudesse me fazer coisas por mim.
Quando eu orava, eu sempre orava achando que Deus não ia me ouvir. Não sei porquê também. Por isso que eu falo, a gente tem que ter muita consciência, sabe? Dos nossos privilégios, das coisas que Deus já nos dá, entendeu? A gente tem que ter muita consciência e ter muita gratidão. Porque senão a nossa fé fica abalada. É claro que existem contextos e contextos, né? Mas nesse meu contexto, as coisas são muito sobrenaturalmente naturais pra mim. Porque eu cresci no meio do sobrenatural. Eu cresci vendo meu avô expulsando o demônio das pessoas. Isso era uma coisa totalmente normal pra mim. Eu cresci vendo Deus curar pessoas na minha frente. Eu cresci no meio de testemunhos. Eu cresci numa família que foi gerada através de muitos e muitos e muitos testemunhos. Uma vez eu fiz uma série no meu TikTok, que eu fiquei muito triste, inclusive, que ela flopou. O desabafo da Nick influenciadora aqui. Ela flopou, mas é uma das minhas séries preferidas que eu já gravei no meu TikTok. Que é de histórias que aconteceram antes de eu nascer, que provam que eu realmente deveria estar aqui. E, gente, não tem nada a ver com predestinação, tá? Já falei que eu não vou entrar nesse assunto de predestinação. Mas muitas coisas aconteceram antes de mim que mostram que eu não deveria estar aqui. Que uma coisa tivesse acontecido diferente, eu já não estaria mais aqui. Mas me faz ser muito grata pela vida que Deus me deu, sabe? E me agarrar nessa oportunidade que eu tenho de viver. E de viver pelo Senhor, porque Ele cuidou de cada detalhe antes de mim. E eu vou contar aqui pra vocês, para que vocês façam esse exercício de ir atrás da história dos familiares de vocês e da vida de vocês antes de tudo. Principalmente se você for um cristão de berço, quais são as condições pelas quais você nasceu num berço cristão? Que você é crente desde pequenininho, que sua família se tornou cristã. De verdade, vamos fazer esse exercício. Eu vou começar contando por mim. Quando meu bisavô veio da Espanha, o meu bisavô, ele era o filho mais novo, né, na época. Ele era pequenininho, tinha lá uns 4, 5 anos, e eles vieram fugindo da guerra, porque os irmãos dele eram todos mais velhos, tinham todos sido convocados para lutar na guerra, e aí todo mundo fugiu. E eles vieram, né, pra América, saíram da Europa e vieram pra América. E daí o que aconteceu? Eles vieram de barco, só que eles eram pobres, então eles ficaram na parte de baixo do barco, né. E aí, teve uma hora que eles perderam, né, o Guilherme, que era o meu bisavô. Sim, gente, eu tenho um bisavô chamado Guilherme, nome de criança tentada, né? Olha só. E daí ele fugiu, deu um perdido lá, né, na minha família, nos meus tataravós. E aí ele subiu pra parte onde ficavam os ricos, né? A nobreza. Nobreza não, mas enfim, os ricos. E aí ele ficou pendurado na grade do navio, olhando pra baixo. E quem já foi no navio, já ficou perto da água, já ficou olhando pro mar, sabe que dá uma tontura. E daí ele começou a ficar tonto, quase que ele caiu. Mas bem na hora, uma pessoa da família achou ele, deu um grito e catou ele. Na hora que ele tava caindo já, tava quase caindo, meio que catou ele quase no ar. Entendeu? Isso é uma das coisas que mostram o quê? Que, de alguma forma, eu devia estar aqui, entendeu? Porque se ele morresse ali, eu sou só mais uma criança que morreu. Outra coisa é que a minha bisavó, mãe da minha avó materna, ela quase interrompeu a gravidez da minha avó, porque ela não tinha condições de ter mais um filho, e ela engravidou. E aí a vizinha deu um remédio pra ela lá que era abortivo. E aí a minha bisavó esqueceu de tomar o remédio. Esqueceu, e aí depois que a minha avó nasceu, ela... Enfim, gente, em vários contextos, né? Um contexto bem antigo e tal, enfim. Quando a minha avó nasceu, tava perto de uma época quase de frio ali, daí a minha bisavó colocou o casaco, que ela tinha colocado aquele chá, né? Aquelas folhas, daí ela colocou assim a mão dentro do casaco e ela tirou aquela erva lá de dentro. E aí ela começou a chorar porque a nenê tava no colo dela, né? No caso, a minha avó. Então, assim... Ela fala, cara, eu ia matar esse neném aqui. Eu ia acabar com a vida desse neném, né? E também não vou entrar nesse assunto agora, mas... Enfim, e também tem a história de como os meus pais se conheceram, que é uma história linda, maravilhosa, tal. Inclusive, no dia que a minha mãe nasceu, o meu pai quase morreu. Tem muitas histórias assim. E eu sei que se você dá uma fuçadinha aí, dentro da sua própria história de vida, você vai ver algo assim. Tem a história de como a minha família toda foi se convertendo aos poucos, sabe? Que foi todas histórias muito bonitas, que são histórias simples, mas que quando a gente junta num todo, formam um mosaico tão interessante e tão lindo, de tanta graça, de tanto amor. E sabe o que isso mostra? Que cada pessoa tem algo para ser trilhado. Então você que é cristão de berço, você tem que entender que a graça está sendo manifestada na sua vida, tanto quanto alguém que não cresceu na igreja ou que foi alcançado em situações absurdas.
sabe? Isso não significa que a graça, ela é menos. Claro que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não quer dizer que você não tenha graça na sua vida. Entendeu? Ou que você tem que pecar mais pra graça superabundar na sua vida, né? É isso que continua, né? O versículo de Paulo. Então quer dizer que a gente vai continuar pecando pra graça ser mais forte? Não! Mas a graça, ela pode se manifestar através da sua vida. E não fica só em você, entendeu? E aí a gente vai pra um papo mais de evangelismo, mais lá pra frente. Mas eu espero muito que esse podcast tenha sido bom pra você. Pra você que é cristão de berço também. Porque é um assunto bem sério, que parece tão simples, né? Que é pouco falado, mas os cristãos antigos também têm a necessidade de se converter ou de ter esse momento aí de cair a ficha, entendeu? E muitas vezes ele vem através de uma coisa boba e pecaminosa, de uma falha que acontece com a gente, né? Inclusive, falei bastante da minha vida pessoal aqui, né? Olha só como que a gente já tá ficando bem íntimos. A gente não tem vergonha nenhuma de falar disso, entendeu? É coisa que acontece com todo mundo. E glória a Deus que o Senhor derramou a graça dele sobre mim e não me permitiu ficar presa no meio do meu pecado ou presa no meio da minha culpa. Não é mesmo? Mas eu espero muito que Deus possa estar abençoando a sua vida, que a gente possa caminhar juntos, independente se você for cristão de berço ou não. O Senhor tem coisas grandes e lindas e propósitos maravilhosos para serem alcançados através das nossas vidas, exatamente do jeitinho que elas estão acontecendo. No círculo onde nós estamos vivendo, na família onde nós estamos vivendo, Ele tem coisas maravilhosas e grandiosas e Ele transforma coisas horríveis e ridículas em bênçãos e em coisas lindas. Tá bem, gente? Então é isso. Um beijo, um queijo. Até o próximo podcastinho. Tchau, tchau. Mua!